Gary 11 Fundo Imobiliário de Tijolo publicou recentemente 2 fatos relevantes. Um referente à venda, uma proposta de venda de um de seus ativos locado à BRF, no valor de 273 milhões de reais. E o outro fato relevante é referente à aquisição de 15 novos ativos do fundo imobiliário que serão alocados ao Grupo Carrefour, ao Atacadão, que pertence ao Grupo Carrefour. E a gestora ela também comunicou que vai fazer uma nova subscrição ainda esse ano. Todos os detalhes agora, então bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Fisco, Neto Pereira, e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista do Gary 11 e qual que é a sua opinião sobre a gestão aí do Gary 11, se você está gostando ou não. Então começo aqui o vídeo mostrando o primeiro fato relevante que foi publicado aqui no dia 17 de outubro, referente à venda de um ativo, uma proposta de venda referente a um ativo hoje locado à BRF Visa. BRF é uma empresa aí do setor alimentício, de marcas famosas aí como, por exemplo, a Sadia e a Perdigão. Então, nesse fato relevante, a gestora começa assim, comunicando aos cotistas do fundo e ao mercado em geral o recebimento de uma proposta de aquisição do imóvel locado no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, atualmente locado para o BRF Visa, detido pelo fundo, e solicitação de concessão de período de exclusividade que permitirá ao proponente realizar as análises necessárias para confirmação da viabilidade da aquisição do BRF Visa. O que isso significa? Que nessa proposta quem tem a exclusividade é a BRF Visa, a locatária aí desse galpão. A administradora comunica que, ainda em conjunto com a gestora, irá avaliar os termos e condições apresentados e, caso decida prosseguir com as tratativas, informará os cotistas e ao mercado em geral de sua decisão, ou seja, ainda não está certo essa venda. O BRF Visa é um centro de distribuição refrigerado, ou seja, ele tem uma característica diferente de um galpão logístico seco, como por exemplo, galpão aí locado ao Mercado Livre, ao Submarino, Americanas, que são galpões secos. Ele conta com aproximadamente 30.700 metros quadrados e faz parte de um complexo industrial onde a BRF fabrica alguns itens de sua linha de produtos. O galpão também faz parte dos 3 principais centros de distribuição da BRF, que atende sua malha logística de produtos refrigerados. Então, a proposta apresentada pelo proponente traz um valor de aquisição de 273 milhões de reais, a serem pagos em 2 parcelas, sendo a primeira exclusivamente a 55% do valor da aquisição no ato da lavratura da escritura de compra e venda, e o saldo em 24 meses, ou seja, 2 anos, contados do pagamento da primeira parcela. Então esse é o valor aí que o fundo imobiliário ele conseguiria com a venda desse imóvel hoje locado à BRF. Caso a transação seja consumada de acordo com as premissas e com os principais termos e condições comerciais apresentados pelo proponente, a operação ensejará a redução de aproximadamente 145 milhões de reais de passivo do fundo, ou seja, ele diminuiria aí a sua alavancagem em 145 milhões, devido à quitação da dívida atrelada ao BRF Visa, e irá gerar um lucro bruto estimado total de aproximadamente 67 milhões de reais, ou seja, 53 centavos por cota do fundo, considerando as cotas do fundo atualmente emitidas. A efetivação da transação traria uma TIR aproximadamente de 27% ao ano, equivalente a uma taxa de IPCA mais 20% ao ano, ou 250% do CDI no período. São números que realmente chamam a atenção. Por fim, faz-se necessário ressaltar que a gestora trabalha para manter o atual balanceamento do portfólio entre ativos de logística e renda urbana, ou seja, 50% ali de renda urbana e 50% de logística, e segue analisando as alternativas de características análogas
ao BRF Visa para reposição caso esta operação venha a ser concretizada. Ou seja, se ele vender esse imóvel, ele vai ter que repor aí com outros ativos. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar seus objetivos financeiros. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. E outro fato relevante foi publicado aqui no dia 22 de outubro. Então a gestora aqui ela vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que celebrou nesta data o contrato de compra e venda com o Grupo Carrefour, tendo por objetivo a aquisição de 15 imóveis ocupados pela bandeira Atacadão, com um valor total de 725 milhões de reais. Então veja que ele adquiriu essa dívida de 725 milhões de reais e ele teve aquela proposta de venda de 273 milhões de reais, ou seja, sua alavancagem iria aumentar. A operação foi celebrada por meio de contrato, de tal forma que, concomitante à venda, o fundo e o Carrefour celebrarão contratos atípicos de locação, com prazo inicial de 13 anos, renováveis por 2 períodos adicionais de 5 anos, podendo totalizar até 23 anos de vigência de contratos sujeitos aos termos do artigo. Os 13 primeiros anos de contrato serão atípicos e com multa de 100% das locações remanescentes em caso de rescisão antecipada. O que isso significa? Que se o inquilino ele sair antes, ele vai ter que pagar aí uma multa referente ao remanescente dos aluguéis. O contrato será anualmente corrigido pelo IPCA e, considerando os aluguéis do primeiro ano de locação, a aquisição foi realizada a um cap rate de 8%. O cronograma da operação envolve a superação de algumas condições precedentes usuais nesse tipo de transação, sendo a mais relevante a aprovação do CAD. As partes têm como alvo para o fechamento o início de dezembro e data limite o fim de 2024. Ainda a gestora está atenta ao atual reconhecimento de suas bases de cotista em relação à fotografia geral do fundo, principalmente no que tange disponibilidades, nível de alavancagem e diversificação de setores e avalia de maneira holística o momento atual do fundo. Dessa forma, mesmo considerando a potencial operação de venda envolvendo o ativo BRF Visa, que caso concluída aumentará as disponibilidades do fundo e reduzirá sua alavancagem, a gestora irá realizar uma nova oferta pública ainda nesse ano. Seu principal objetivo será o de manter o atual equilíbrio do fundo entre disponibilidades e obrigações assumidas após a conclusão da operação. Então aqui a gestora do GARI 11 está afirmando que ainda esse ano ela vai fazer aí uma subscrição de cotas do FII. Por fim, a atual aquisição reforça a tese de reciclagem de portfólio com ganho de capital, agregando ativos de qualidade e bem localizados. Então, novamente aqui, reforçando aqui que a gestão do fundo quer manter esse equilíbrio, né, nas receitas aí do FII entre renda urbana e logística. E aqui, por fim, a gestora ela irá comunicar aí o mercado mais detalhadamente sobre as novas informações sobre essa conclusão do negócio. Então aqui você tem dois fatos. Essa proposta aqui de venda do BRF Visa, né, de 273 milhões de reais, e aqui você tem a aquisição de 15 novos ativos de 725 milhões de reais. Isso aqui já está certo, né? Já foi assinada aí a escritura, ou seja, a alavancagem do fundo ela pode aumentar. Mesmo com a venda, provavelmente essa venda aí vai acontecer, né, desse ativo hoje alocado ao BRF de 273 milhões, o fundo ele ainda teria uma dívida, uma alavancagem. Então o que o fundo quer? Fazer uma nova subscrição. Porém, se você ver aqui nos indicadores do fundo imobiliário, você vê que o fundo imobiliário hoje ele está descontado, 0,97. O seu preço atual é de R$ 8,88.
E o seu preço patrimonial por cota é de R$ 9,11. Não é recomendável que o fundo imobiliário ele faça uma subscrição emitindo aí a sua cota, né, abaixo do valor patrimonial por cota. Porém, se a gente ver aqui o valor patrimonial por cota, ele está superior ao valor da cota. Então, será que os cotistas que vão analisar a subscrição, eles vão querer pagar mais caro por essa subscrição, sendo que o valor de mercado ele está mais em conta do que o valor da subscrição? Eu, Neto Pereira, preferiria comprar, logicamente, no mercado secundário do que participar de uma subscrição. Agora, será que o fundo ele vai emitir aí a cota abaixo desse valor patrimonial por cota? Se ele emitir aqui no seu preço justo, não compensa para o cotista. Se ele emitir aqui abaixo do valor patrimonial por cota, é prejudicial aí também para o FII. E outra coisa também importante é que a gente está passando aí por um momento em que fundos imobiliários estão derretendo aí na Bolsa de Valores. A taxa Selic provavelmente vai aumentar ainda mais. E fundos imobiliários de tijolos, nesse cenário de Selic alta, eles tendem a performar pior do que FIIs de papel, por exemplo. Então, será que os recursos captados nessa nova subscrição que o fundo quer fazer ainda nesse ano de 2024 vão ser suficientes para cobrir essa nova dívida que o fundo imobiliário fez comprando aí esses 15 ativos locados aí ao Grupo Carrefour, mesmo com a venda daquele imóvel hoje locado ao BRF? Será que isso vai ser suficiente? Então isso que a gestora tem que analisar muito bem e ver como que vai ficar essa alavancagem aí que o fundo imobiliário acabou de comprometer. E você pode ver que hoje, 16% aí das receitas vem justamente desse imóvel locado ao BRF. Então é uma receita aqui considerável. Então o fundo imobiliário ele teria que procurar outro imóvel para repor essa receita. E esse contrato é atípico e vai vencer no começo de 2048, ou seja, então o fundo imobiliário ele tem que analisar aí muito bem, o que ele vai fazer. E o imóvel aí da BRF é esse aqui, ó. Inclusive você pode ver aqui com fotos. E você, cotista, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre essa nova aquisição, sobre essa proposta de venda, sobre a nova subscrição aí que o fundo imobiliário quer fazer? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito, ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo sobre a subscrição do KNCR11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.